Queridos irmãos, neste ponto, nós vamos dar início a mais uma sessão de palestras no ambiente virtual do Centro Espírita Anália Franco. Sabidamente, às quintas-feiras, nós realizamos os atendimentos espirituais de orientação com o Espírito José. Todavia, em razão da quarentena, nós estamos realizando essas orientações quinzenalmente. E na quinta-feira, em que não acontece a orientação, nós estamos realizando o culto do Evangelho no Lar, online, transmitido diretamente aqui do Centro Espírita. E hoje, quem vai realizar para nós a interpretação do Evangelho, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, será a nossa irmã Rosenilda. Nós convidamos agora para fazer a leitura inicial e a oração a nossa irmã Cirlei Neto. Em seguida, ela passará a palavra à nossa irmã Rosenilda, que vai proferir então a palestra de hoje. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está lá em Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos perplexos às sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz. Em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Irmãos, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Jesus. Que o Mestre Jesus esteja aqui conosco. Que todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, seja sábio ao ouvir as palavras da nossa irmã. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui presentes, abençoe a família de cada um, abençoe aqueles que estão nos assistindo nesse momento e abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam assistir. Que o Senhor abençoe a nossa irmã, e que saia da sua boca, Senhor, palavra de sabedoria que possa edificar nos nossos corações e mais um aprendizado. Que assim seja. Boa noite a todos. Certo.
É um prazer muito grande estar aqui hoje. Né? Quero dizer a todos vocês, irmãos, que desde que eu cheguei nessa casa, né, que eu iniciei a fazer o curso para iniciante da doutrina espírita, e que o irmão Valdomiro disse que a gente ia ter nessa oportunidade de fazer esse curso e de oratória e apresentar, né, para quem quisesse, iria apresentar palestras aqui na casa. Eu me via aqui, né, fazendo isso. Mas, de verdade, dentro do meu coração, eu imaginava ter pessoas aqui. Mas a gente tem que aprender, né, a lidar com as diversidades da vida. Mas, dentro de mim, eu tenho a certeza que, né, além dos irmãos, alguns que estão aqui, né, a Cirlei, o irmão Valdomiro e o Miranda, eu falei assim, eu vou imaginar que aqui está cheio de espíritos amigos, né, está aqui assistindo. Com toda certeza, nem está. Então, hoje, né, a fala que eu vim trazer é do Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos falar a respeito, né, de tudo que está nele, tá bom? Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Né? Essa passagem está no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e com seus discípulos afastasse com palavras ásperas as pessoas que as trouxeram. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, irmão, nessa passagem aqui, eu grifei de vermelho essa parte que fala, né, assemelham a elas. Então, aqui nessa parte, Jesus está dizendo o que para nós? Né? Que a gente tem, para a gente ter um coração puro, né, e para que a gente tenha, né, o reino do céu, a gente tem que se assemelhar a uma criança. Né? Todos nós, por que Jesus usou esse exemplo de criança? Porque a criança é o maior símbolo que tem de pureza, né, de inocência. Mas nós temos que nos assemelhar a uma criança, não no sentido de ser inocente, né? Mas sim no sentido de pureza. Porque a criança, a gente pode, né, todos nós temos contato com criança, a gente pode observar que a criança, ela tem uma pureza natural, né? Ela tem uma inocência. E que isso faz com que tudo que ela for fazer, ela faz com o coração puro, sem uma segunda intenção, um segundo sentido, né? Sem nenhum desejo oculto. Então, Jesus está nos dizendo aqui nessa passagem, para que a gente, né, para a gente ter essa pureza de coração, nós temos que nos assemelhar a ela. O reino dos céus. O que pretendia Jesus com o chamamento, deixai que venha a mim as criancinhas? Jesus, né, isso aqui é uma pergunta, né? O que pretendia Jesus? Então, Jesus propôs que se dirigissem a Ele, com a esperança e a confiança. Todos aqueles que, frágeis e indefesas crianças, necessitassem do seu amparo, pois nele encontraria acolhida. Então, aqui, né, tem essa pergunta e nos dá a resposta. O que Jesus queria dizer quando diz, né, venha a mim, deixe vir a mim as criancinhas? Então, nessa passagem aqui, Jesus está dizendo o que para nós, para cada um de nós? Que a gente tem que tomar para a nossa vida a palavra de Jesus. É que a gente tem que ter esperança e confiança em Jesus. Né? Porque às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema na nossa vida, e a gente não sabe a quem recorrer. E aqui Jesus diz que a gente tem que confiar. A gente tem que confiar nesse Deus, né? Que Deus é esse que a gente confia? Que a gente diz que é o nosso Deus. E se a gente confia nele, ter a esperança de que, né, algo bom está por vir. E Jesus aqui, ele dá essa certeza para nós, né? Do mesma forma que ele disse, né, deixai que venham a mim as criancinhas, Jesus também quer nos amparar, né? Só que a gente tem que aceitar isso, a gente tem que querer isso e buscar isso, né?
A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Então, assim, uma das formas para a gente se chegar, né, a Jesus, para a gente ter essa pureza como tem uma criança, né, porque isso é o que Jesus está nos dizendo aqui hoje, que a gente tem que ter essa pureza de pensamento. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Às vezes a gente acha que para a gente ser puro, no nosso entendimento primário, a gente pensa o quê? Que se eu não roubo, se eu não mato, se eu não faço nenhuma dessas coisas assim, então que eu, né, já sou puro. Mas não é bem isso que Jesus está nos dizendo hoje, né? É mais além um pouquinho. Que para a gente ser pura, essa pureza tem que partir, né, desde o nosso pensamento. Desde o mais pequenininho pensamento que a gente tem, né? Aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. E aí às vezes a gente pode pensar assim, mas o que configura o mal, né? O que é o mal? O mal é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Tudo que vai infringir a lei de Deus é o mal, né? Não adianta ser bom só por fora, né? Muitas das vezes a gente faz muitas coisas que é para o mundo. E a gente acredita que é o suficiente para a gente estar purificando a nossa alma, né? Que a gente está purificando o nosso espírito. Às vezes a gente fala assim, eu vou na casa espírita, eu ajudo a limpar o chão, que é um ato muito humilde, eu ajudo a fazer a sopa, eu ajudo, né, lendo o evangelho. Então eu acho assim, que isso que eu estou fazendo, que as pessoas estão vendo, já é o suficiente para mim estar purificando a minha alma. Mas não é só isso, né, que Jesus está dizendo que a gente tem que mudar, né? Não é só isso que a gente vai purificar o nosso pensamento e ter, né, uma mente pura, um coração puro. Então Jesus está dizendo que não é por fora, é por dentro, né? É de dentro que tem que vir isso. Não adianta agradar aos homens. Então aqui mais uma vez vem afirmando, não adianta eu fazer algo só porque o seu Valdomiro vai gostar, porque o seu Miranda vai gostar, né? E não é esse o sentido. O sentido é eu fazer algo que eu sei que eu vou estar fazendo de pureza de alma, sem nenhuma outra pretensão, sem nenhum outro desejo, né? E que é a mesma história que a gente já ouviu contando aqui. Eu quero ganhar na Mega Sena, porque aí eu coloco um monte de coisa bonita primeiro que eu estou acreditando que é para Deus, né? Vou arrumar o centro espírita, mas aí no fundo, lá no meu desejo oculto, o que eu estou querendo? Né? Eu estou querendo um monte de coisa que não vai agradar a Deus. Então, assim, não adianta agradar aos homens, né? Porque o que eu quero de verdade? O que eu quero herdar de verdade? Porque o que eu vou herdar é o que está dentro da minha mente, dentro da minha consciência. Não é o que eu vou construir, né, aqui na Terra. Então, muitas das vezes a gente se apega em pequenas coisas. Nessa parte aqui, né, não adianta agradar aos homens. Que às vezes eu tenho, vamos supor assim, eu tenho uma coisa muito importante aqui no Centro Espírita para fazer, que eu vou levar o Evangelho, né, para outras pessoas. Essas pessoas vão conhecer a palavra de Jesus, né, que eu vou estar aumentando a obra de Jesus, né, o trabalho de Jesus, continuando, né? E aí, vamos supor, o meu pai me impede para ir para uma festa com ele. Eu não vou ter coragem de dizer não para o meu pai, porque é meu pai, mas eu estou querendo agradar quem? O meu pai aqui terreno. E estou deixando de fazer algo que é para o meu espírito, que é para levar o nome de Jesus. Então é isso que a gente tem que às vezes se perguntar. O que eu quero herdar de verdade nessa minha vida? É o reino dos céus ou é a terra? Né? Então não adianta eu querer agradar o homem, só, né, o homem em si. Eu tenho que agradar a Deus, não é mesmo? Vamos lá? Então, aí a gente se pergunta, né, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para mim conseguir mudar esse pensamento, para mim começar a ter um pensamento puro? Como eu posso fazer isso? Aí o próprio Evangelho ele vai dando algumas dicas, ele vai nos ensinando como fazer. Então aqui, a mudança começa no pensamento, né? No nosso pensamento diário. A gente vai começar a pensar o que eu quero. A primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente quer.
eu tenho certeza que eu quero, né, trabalhar na obra de Jesus, né, na construção dessa obra de Jesus. Então, eu vou começar a mudar meu pensamento aqui. Eu quero ser herdeira do reino do céu, né? Então, nós vamos mudar nosso pensamento, vamos mudar a rota do nosso pensamento. Por isso, Jesus chamava de hipócritas, né? Por que Jesus chamava de hipócritas? Jesus chamava de hipócrita aquelas pessoas que ele pensava uma coisa, mas ele dizia outra, né? Ele ia na sinagoga, na época, né, Jesus passeava, e ele via aqueles grandes, né, senhores lá, pregavam muito bonita a palavra de Jesus, né? Era tudo muito lindo, mas, na verdade, eles não eram bons, né? Eles só falavam da boca para fora, então por isso eles eram hipócritas, né? Nas sinagogas eles gritavam a quatro cantos para todo mundo ouvir, mas, na verdade, o coração dele, nada tinha daquilo que ele falava, então era hipócrita. E assim Jesus disse para nós também, né? Não adianta, né, a gente vir aqui, a gente conhecer a palavra, a gente falar dessa palavra e não viver essa palavra. Então, todos os dias a gente tem que colocar essa palavra dentro de cada um de nós e viver ela de verdade, para a gente não ser um hipócrita, né? Só para você, aqui é uma pergunta, irmãos, né, que o Evangelho faz para a gente hoje. Só para ser as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Então, é uma pergunta, né? A gente já tem a resposta aqui embaixo, mas que a gente pode pensar. Só para ser a consequência de um pensamento, será? Só eu vou ter um pensamento ruim, aí eu já vou ter uma consequência disso? Né? Se a gente for pensar, a gente pira, né? Já pensou tudo que a gente pensa de besteira? A gente for punido por isso? Mas tem consequência sim, irmãos. Tem consequência. Então, ó, sofre as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza. Todo mau pensamento, então uma resposta, dentro do Evangelho, gente. Todo mau pensamento é o resultado da imperfeição da alma. Então, aqui está dizendo o quê? Que quando a gente se pega pensando muitas coisas ruins, o que isso está dizendo aqui? Que é um sinal de que a nossa alma ainda está muito impura, né? Então, a gente tem que trabalhar na construção, né, dessa perfeição dessa alma. A gente tem que buscar essa perfeição. Se não realiza o mal, não é o efeito da sua vontade, mas porque falta oportunidade, pois então culpado quanto o fizeste. Então aqui está dizendo que mesmo se eu não cometi o ato, mesmo se eu, né, assim, eu não preciso ter ido lá, como eu já citei aqui em um outro momento, eu estou com muita raiva, né, e muito ódio. Aí eu penso, né, em fazer maldade para uma pessoa. E falo assim, nossa, eu vou vontade de matar aquela pessoa. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Mas só o fato de eu ter pensado isso já me levou a um pecado, né, a uma infração à lei de Jesus, né, à lei de Deus. Então isso mostra que a gente ainda tem que trabalhar muito para aprimorar, para polir essa nossa alma, né? Lembrando, irmãos, que essa existência nossa, né, essa vida nossa, não é a primeira e nem será a última. Então, às vezes, a gente começa nessa nossa vida a aprimorar, a polir, né, a nossa vida, mas, a nossa alma, mas que talvez a gente não consiga tudo ainda. É claro que às vezes a gente vai se deparar, né, mesmo a gente estando aqui, ouvindo o Evangelho sempre, a gente vai se ver pensando algumas coisas ruins. A gente vai se ver, às vezes, até agindo de maneira inadequada para um cristão, né, para uma pessoa que é seguidora de Jesus, porque é o que nós somos, seguidoras de Jesus. E aí a gente pode, às vezes, até esmurecer, a gente pode querer desanimar do caminho, achar que já não somos mais puros, e que não é bem assim que Jesus está querendo dizer, né? É que a gente tem que trabalhar diariamente nessa construção, né, na edificação dessa nossa alma. E que aqui, né, igual aqui está dizendo que, né, que a gente vai ser assim, a gente vai ser punido, a gente vai ser culpado, sim, pelo nosso mau pensamento. Mas a gente tem que começar a fazer o quê? A disciplinar, né? A disciplinar o nosso pensamento. A gente vai, se a gente, a vida inteira, se até hoje, aos meus 38 anos, eu me vejo, né, vamos supor, eu pensava algumas coisas que não era cristã.
Aí eu vou mudar porque tem um ano que eu estou seguindo a doutrina, que eu estou ouvindo o evangelho. É claro que vai ter momento que eu ainda vou me pegar pensando algumas coisas ruins. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a nossa consciência, porque é isso que, né, nós espíritas somos, consciente. Né, nós temos que voltar o nosso pensamento, disciplinar eles e dizer, não, isso não me pertence, eu não quero ser assim. E isso vai ser um exercício diário para a nossa vida, até chegar o momento que a gente não vai mais ver aquilo, né, ver uma coisa que causa indignação e a gente sentir aquela ira, né, aquele ódio. Não vai mais pertencer o ódio em nós, porque nós vamos trabalhar isso e tirar isso da nossa vida. Mas isso é um trabalho diário, gente. Não vai ser uma coisa mágica do dia para a noite. Não é? À medida que avança na vida espiritual, a alma compreende a necessidade de mudar. Então, olha só que interessante, né? Que à medida que a gente vai avançando na vida espiritual, a alma compreende a necessidade de mudar. Então, é uma coisa assim, vai se tornando, né, gradativa, mecânica, né? A gente vai estudando a palavra, o próprio evangelho, os ensinamentos de Jesus, ele vai nos moldando, ele vai fazendo com que a gente sinta a necessidade de mudança, né? Não é bem uma conversão, a gente não pode dizer conversão, mas é de mudar, é de polir a nossa alma e de entender, né, que não somos perfeitos, que nós estamos aqui, né, para provas e expiações, sim, e que vamos polindo essa nossa alma. Vamos lá? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, como já dissemos, né, no slide anterior. Então, todo pensamento ruim, né, quando a gente tem esse pensamento ruim, é um sinal, né, que até serve como alerta para a nossa vida, de que a nossa alma ainda está muito imperfeita, né? Quanto mais tem esses pensamentos ruins, esses pensamentos de que vai contra as palavras de Jesus, é um sinal que está nos dando, que está lá, ó, dizendo que a gente ainda vai ter que polir muito a nossa alma. Este mau pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele, né? Então, ó, esse pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele. Então, esse próprio pensamento é um alerta para a nossa vida. Então, assim, se eu sou espírita, né? Eu sou espírita, eu sou uma cristã. Eu não posso ter certas condutas e certos pensamentos ruins. Aí eu estou lá em certo lugar, aí eu vejo uma coisa que me causa indignação. Aí eu vou explodir, eu vou partir para cima do meu irmão e vou espancar ele. Então, assim, isso aqui está dizendo que nos mostra que tem que continuar, né, polindo essa nossa alma, e é uma forma, né, que diz aqui repele, né, que nos repele, é que está nos dizendo que lá dentro da nossa consciência, nossa, eu vou ter que trabalhar mais a minha espiritualidade, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me colocar mais em conexão com Jesus, porque eu ainda estou tendo muitos pensamentos que não vêm de Jesus, né? Não cederá. Se apresentar oportunidade de satisfazer a um desejo, né? Então, ó, se eu estou na caminhada, né, junto com Jesus, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, me propondo a seguir o caminho de Jesus, né? Estou estudando a doutrina, e estou fazendo tudo como manda o Senhor Jesus. Mas aí, de repente, eu me pego no desejo de fazer algo que, né, que pode comprometer todo, né, a minha conduta até agora, a minha moral. E aí eu vou, será que eu vou... Aí aqui, né, não cederás. Aqui está dizendo para não ceder, né, não ceder. Que a gente tem que lutar, mesmo a gente sabendo que só de pensar eu já estou cometendo uma infração, porque o pensamento, né, já configura uma infração, mesmo assim, para a gente não ceder, para a gente se colocar em oração, né, para a gente se colocar em conexão com Jesus e pedir a Jesus mesmo que coloque os teus anjos, né, os seus espíritos, para que nos auxilie neste momento, para que a gente não fraqueje, para que a gente não desista, né, do caminho de Jesus. Então, ó, depois que haja resistido, sentir-se a mais forte e contente com a sua vitória. Então,
depois de uma grande luta, né, a gente sempre diz que vem sempre uma grande vitória. Nesse sentido, é que eu sempre digo assim, que quando você sente, né, vamos supor assim, você está nessa caminhada, e aí você, na primeira vez que você é tentado, eu digo assim, tentado, como Jesus foi tentado, né, no deserto. Nós também, né, eu sempre converso, eu e a Cirlei, que a gente é nova na doutrina, que do mesmo jeito que Jesus foi tentado, né, no deserto, né, por espírito inferior, que nós também vai ser, de certa forma, vai ser tentado, né, com as coisas que estão no mundo, porque as coisas lá fora é muito, às vezes se torna prazeroso, e isso faz com que, às vezes, a gente tende a desviar do caminho de Jesus. Porque o caminho de Jesus, gente, eu sempre, né, a gente conversa, ele é mais estreito. Ele, né, às vezes, né, até digo a Cirlei, que é muito difícil você seguir. Porque aparece tantas coisas quando você fala assim, não, eu vou ser uma seguidora de Jesus, eu vou seguir o Evangelho, eu vou fazer tudo certo. Aparece tanta coisa para desviar a gente do caminho, aparece amigos para te levar para o álcool, aparece, né, sabe, de tudo quanto é coisa, pessoas que você nunca viu na vida para te tirar do sério, né? Parece assim que é mesmo. Então, da mesma forma que eu vejo assim que Jesus foi tentado lá no deserto, né, contra Deus, nós também vamos ser tentados. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Algumas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente se questionar, porque o Espiritismo nos ensina isso, né? A filosofia do Espiritismo nos ensina isso, a questionar por que isso está acontecendo. É uma coisa assim bem anormal, né? Então a gente tem que fazer o quê? Resistir a essas tentações, né? Porque se a gente cai, se a gente não, né, se a gente ceder a esses desejos, que é tantos desejos, gente, mas cada um de nós vai saber, né, qual é esse desejo, né, oculto, essa força que a gente luta contra, né? Porque tem pessoas que a indignação causa a ira nele, e ele vai, né, sair do eu dele. Tem pessoas que vai, né, o que tira ele do eu dele, que faz ele pecar pelo pensamento, o que? O adultério, os vídeos, né, pornográficos, às vezes é o roubo, né? Tem pessoas, né, que têm a doença, né, de roubar, né? A pessoa que tem tendência a ser corrupto, muitas coisas. Então, cada um de nós, né, eu falo assim, se nós estamos aqui para polir essa nossa alma, nós não somos perfeitos. Cada um vai ter um problema diferente do outro, somente isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? É a gente ter consciência desse, né, desse problema que a gente tem e querer melhorar. E saber que vamos ser tentados a todo tempo. Eu posso ter 30 anos na vida espírita, na vida cristã, conhecer o Evangelho totalmente, né, saber todos os ensinamentos de Jesus, que em determinado momento isso vai vir, né, a gente vai ser tentado. Então, a gente tem que ter... Eu me lembrei agora, né, do filme do Edivaldo Franco. Ele já estava, né, há quanto tempo lá trabalhando, né, e ele foi tentado, ele quase cometeu o suicídio, né, ele quase colocou tudo a perder, tudo que ele já tinha feito. Então, isso a gente pode tomar como exemplo da nossa vida. Às vezes você pode ter lá um monte de tempo que você está trabalhando, que você está na luta, que você acha que você já está blindado, e não está, né? Porque os espíritos inferiores, eles vêm perturbar, porque se eles conseguem derrubar um cristão que está à frente, ele vai conseguir, né, efeito dominó, derrubar muitos, colocar a nossa crença, né, em descrédito. Então, a gente tem que ter essa consciência e saber que as provas virão e que a gente não pode ceder e que a melhor forma, né, da gente conseguir superar tudo isso é a oração, né? A palavra de Jesus a gente já está, né, conhecendo. Então, a gente tem que entrar em oração, se colocar diante do Pai e pedir a Ele mesmo humildemente. Jesus já nos conhece, né? Não precisa fazer grandes orações, não precisa nada. Basta olhar, né, para Ele, né, se colocar no colo de Jesus e pedir a Ele que nos socorre, né? Então, a gente tem que acreditar nisso e confiar nisso. Em Mateus 15, né, versículo do 1 ao 20, não é o que vem de fora que contamina o homem, é sempre o que nasce de dentro. Então, né, não é o que vem de fora, irmãos, né, que contamina o homem, é sempre o que nasce de dentro. Então, não é o que vem de fora,
não é, né, o que a gente, por exemplo, come, o que eu vou comer, mas sim o que vem de dentro do meu ser, né, é que vai fazer com que me contamina. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso aqui é uma fala de Jesus, né, dizendo que, né, quando ele chegava lá, né, nas sinagogas e via aqueles homens falando de Deus, mas ele dizia que esses homens eram o quê? Hipócritas, né? Que eles falavam somente de boca para fora, mas o coração deles não era puro, né? Não era, porque para o coração estar puro, a nossa mente tem que estar pura, né? Para o coração estar puro. O que sai da boca parte do coração. O coração é sentimento, né? O sentimento vem daqui, da nossa consciência, Então, o que sai da boca é aquilo do que o coração está cheio. Aí, às vezes, né, você vê, assim, pessoas que louvam a Deus, realmente ele louva, e você fica encantado com a maneira que ele fala de Jesus, porque ele está cheio de Jesus, né? E ele encanta porque ele está cheio, mas tem alguns que não, ele fala só de veneno, né? Tem pessoas que, né, você encontra que ele é uma coisa aqui, né, que é os hipócritas que a gente diz. Aqui ele prega bonito, mas aqui ele fala porque ele está diante para satisfazer o desejo dos homens, né? Quando ele não está aqui, que ninguém está olhando ele, um exemplo a gente vê muito, são, né, exemplo de família. Aqui ele é um ser humano. Quando ele chega na casa dele, aí começa, bate, né, na esposa, né, é grosso com os filhos, é grosso com a empregada, né, e vice-versa. Mulheres também, gente, não é só o homem, né, mulheres que são extremamente grosseiras, não, né, assim, não, parece que não tem, o que tem é aquilo lá que ela solta mesmo, só maldade. Então aqui Jesus diz que, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então se você tem amor, você vai falar o quê? Amor. Você vai transbordar amor. As pessoas vão querer estar do seu lado. Quantas vezes na nossa vida a gente, né, assim, a gente vê muito isso em repartição de trabalho, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não suporto chegar perto daquela pessoa. Não suporto, né? Isso não é uma coisa cristã. Nós cristãos não podemos falar uma coisa dessa. Se a gente pensar isso, a gente já tem que repelir esse desejo, né? esse pensamento. Não podemos. Mas é a verdade. Tem pessoas que é tão negativa, ele tem um coração tão impuro, tão ruim, né? Que a maioria das coisas que ele fala é só coisa que bota a gente para baixo, né? Então, ele está com o coração cheio de quê? De maldade. Aí a boca fala disso. E é o que torna o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Então, essas coisas tornam, né, o ser humano impuro. Então, assim, quando eu digo assim que a gente tem que disciplinar a nossa mente, é claro que não é fácil, né? A gente pensa, né, como vou fazer isso? A gente tem que seguir, né, o Evangelho, seguir a palavra de Jesus. E todo dia dar um passinho de formiguinha que a gente vai conseguir, né? Mas, aqui está dizendo, né, que o que torna o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. E esses maus pensamentos, gente, pode tornar qualquer um de nós a se tornar, né, a cometer uma dessas infrações aqui contra Deus. Né? A gente vê muito disso, que a gente vai, cada dia que a gente vai fazendo uma coisa que não é da lei de Deus, a gente vai ficando mais distante de Jesus, né, da lei né, ficando distante de Jesus e mais distante de alcançar o reino do céu. Então, tudo na nossa vida é questão de escolha. O que eu vou querer mesmo? Eu vou querer ser herdeira aqui da terra ou eu vou querer ser herdeira do reino do céu? Então, para ser herdeira do reino do céu, nós vamos ter que caminhar nesse caminho bem estreito, que às vezes é ter que levar um desaforo para casa, né? A gente vê muito essa expressão, eu não levo desaforo para casa. Mas às vezes, né, se a gente tem a convicção de que eu quero, né, possuir o reino do céu, eu vou ter que levar o desaforo para casa naquele dia. Fazer o quê? É o que me resta naquele dia.
né? É questão de escolha, uma escolha consciente, não é verdade? O que nos entra pela boca objetiva apenas em alimentar-nos materialmente e só nos atinge, né? Eu já disse isso aqui anteriormente e estou repetindo agora. O que entra pela boca, que é o alimento, serve só para nos alimentar. Então esse mal vai fazer mal para quem? Somente a nós mesmos, né? Eu vou engordar, posso ter uma diabetes, eu posso ter um colesterol, eu posso ter um problema de saúde decorrente à má alimentação, ao que eu coloco para dentro da minha boca. Mas ao contrário, né, vamos ver aqui. As expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, revelam a nossa conduta. Então, as expressões que a gente emite. Então, no nosso dia a dia, né, dependendo das coisas que a gente vai fazendo, já mostra a nossa conduta moral, né? Já mostra quem nós somos, revela isso em nós. Enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, nosso coração está cheio de ódio, né? A gente está vendo grifado ali, ódio e maldade, que precisam ser eliminados. Então, às vezes a gente se preocupa muito com a aparência exterior, que é essa casca, né? E que como a gente já tem essa consciência, que não é isso aqui que vai nos levar ao reino do céu, né? Que a gente pode estar com a melhor roupa, o melhor calçado, que quando a gente partir desse mundo para o mundo, né, para o mundo espiritual, tudo isso aqui vai ficar. O que vai, né, ultrapassar essa linha vai ser o quê? Vai ser a nossa consciência, que é a nossa alma. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência do que eu quero de verdade, né? O que eu quero ter na minha vida? Eu quero alimentar mais o quê? Eu quero investir mais da minha aparência física, né? Na minha parte exterior, ou eu quero trabalhar para o meu espírito, para a minha alma ser polida e eu conseguir alcançar esse reino dos céus. Então são coisas que a gente tem que se questionar todos os dias. O que eu quero, Senhor? Né, o evangelho, por exemplo, o evangelho vai ser bem na hora da minha academia. Aí você pensa assim, mas a academia é importante para a minha saúde também, né? A gente vai entrar em contradição às vezes com a gente mesmo. Vai ser bem na hora, para mim, eu tenho que cuidar do meu corpo. Também é uma forma de me amar, aumentar minha autoestima. Aí você vai começar a escolher o que eu vou fazer. Eu vou para o centro espírita, ouvir o evangelho, ou eu vou para a minha academia. Né? Muitas das vezes, né, eu digo isso porque assim, eu também já fiz muito isso, né? E às vezes eu me vejo ainda pensando, nossa, mas é bem na hora, né, do evangelho, é aquela coisa que eu gosto, que eu tenho que fazer. E aí é quando eu digo que a gente vai ter que escolher, eu quero o reino dos céus ou eu quero o reino da terra. Eu vou, né, cuidar somente do meu corpo, que a gente tem que cuidar. É importante a gente cuidar da nossa aparência. É uma forma de nos amar, sim, né? A gente tem que estar com a autoestima elevada para a gente poder, né, estar bem. Mas o mais importante, irmãos, que a gente tem que ter em consciência, em mente, o mais importante que a gente tem que colocar em primeiro lugar é Jesus. Então, seria o quê? A segunda opção, que seria ouvir o evangelho, né? A gente tem que priorizar esse momento. A gente vê muito aqui, eu digo isso porque eu estou aqui nesses dias que a Bia se encontra afastada, né, com um problema com o primo dela. Eu estou ouvindo muito aqui, né, que eu falo assim, graças a Deus eu estou podendo ajudar. Para mim, eu me sinto realizada, porque da mesma forma que eu fui acolhida nessa casa, no momento de tristeza na minha vida, no momento que eu estava passando por uma dificuldade muito grande, eu tenho consciência que hoje, como eu estou melhorando, porque eu ainda não estou, né, 100%, mas eu estou na construção da melhora, eu também quero servir, eu quero ser grata, né, eu quero ser grata a Jesus por isso. Então, eu vejo muito assim que muitos irmãos estão tendo o evangelho na casa, para ele sentar no seu sofá, para ele ficar à vontade. Isso não é bronca não, irmãos, isso aí é só uma coisa para a gente refletir. E que muitos irmãos, eles entram, saem, né? Não sei o que acontece, né? Que a gente não tem como saber, mas assim, mas parece que não estão colocando em primeiro lugar na vida deles a palavra de Jesus.
Então, é um sinal assim ainda que a gente vai ter que purificar muito mais ainda a nossa alma, que a nossa alma está muito imperfeita ainda, que a gente não está conseguindo entender, né, que o Evangelho é que vai dar essa sustentação para quando vier a tribulação, as grandes provas da nossa vida, né? Então vai ser esse conhecimento que a gente está tendo da doutrina que vai nos sustentar e vai nos ajudar a superar, né? Não basta ao homem somente obter-se de praticar o mal. É necessário destruir em si tudo o que o leva a praticá-lo, seja por ato, palavras ou pensamento. Então, isso aqui é uma advertência que vem nos dando, que não é somente obter-se de praticar o mal. Eu não vou mais, se o meu irmão, né, como eu citei, se o meu irmão me agredir, eu não vou revidar, eu não vou levar, né, eu vou levar para casa, então eu não pratiquei o mal, não é só isso. Aqui vem reforçando novamente, né, que a palavra, o pensamento também. Então, nós temos que aprender a controlar a nossa mente. Nós temos que aprender a não deixar esse mau pensamento vir até a nossa mente, a repelir ele toda vez que ele surgir. Porque o Evangelho está sendo muito claro nessa noite para nós, que não basta só eu falar assim, eu não vou mais praticar o mal. Não basta só isso. Só da gente pensar, a gente, né, já está o praticando. A oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre de influências. Então, se a gente se manter, né, como diz naquela citação, orai e vigiai. Né, se a gente sempre estiver em oração, né, e vigiar, toda vez que vir aquele desejo de cometer, né, aquele mal, né, lembrando, irmãos, que o mal é tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo, né? Tudo que vai contra, né? O ódio, né? Todos esses, irmãos, né? Que você vê que vai fazer mal para o outro, né? Né, uma coisa que vai nos afastar de Jesus, vai nos afastar, e isso é o mal. Então a gente tem que se manter vigilante, para que quando surgir, porque vai surgir, como já citei, né, em todos os momentos da nossa vida, quantas coisas pode surgir, às vezes, né, até mesmo entre, né, pai e filho, mãe e filho, entre esposo, né, a esposa, pode surgir esses atritos e a gente falar assim, nossa, hoje eu vou sair, né? Hoje eu saí da linha. Então, a gente tem que estar sempre em oração, porque a gente não pode esquecer, irmãos, que nós espíritas, a gente sabe, a gente tem consciência que a gente pode sofrer influência de espíritos, né, inferiores. E que muitas das vezes, algumas atitudes que não somente a gente tem, mas pessoas que estão em nossa volta, estão, né, se for uma pessoa que não está em oração, que não segue o Evangelho, essas pessoas estão mais suscetíveis a ser perseguida, a ser influenciada pelos espíritos inferiores. Então, os espíritos inferiores, às vezes, podem tentar nós, não conseguir, ele vai achar uma brecha em alguém, eu falo no vizinho, né, em alguém que está do nosso lado, para tentar fazer a gente sair do nosso eixo, né? Essa irmãzinha está achando que está no centro espírita, que ela agora está no caminho certo, que agora ela já é uma santa, que agora ela já está no reino do céu. Eu vou perturbar ela um pouquinho, vamos ver, vamos testar até na onde vai toda essa fé dela, até toda, né, essa crença que ela tem em Jesus, né, no mestre dela. E eles usam sim, irmãos, pode usar de um filho, pode usar, né, de diversas pessoas em nossa volta, para tentar desestimular nós, né, a seguir o caminho de Jesus. Porque a gente pode pensar assim, nossa, não está resolvendo, né, não está resolvendo, parece que está aparecendo mais problemas na minha vida. Isso vai fazendo com que a gente esmoreça. Mas aqui está dizendo, o Evangelho está dizendo hoje, para a gente não desanimar, para a gente orar e vigiar. Não é só orar e ficar ali não, a gente tem que vigiar, né, e ser bem esperto, porque às vezes algumas coisas que acontecem à nossa volta, né, influências negativas sim, né, de espíritos inferiores para nos perturbar. Então hoje eu trouxe uma reflexão, né, eu vou ler essa reflexão para que cada um pense, vou ler bem pausadamente e dizer, né, para que vocês reflitam um pouquinho. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul,
da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas, em posição inferior à nossa. Estendemos os braços, alonguemos o coração e irradiamos o entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, então, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteirinha. Então, isso saiu, né, do livro de... Aqui, fonte, né, Viva, do livro Francisco Cândido Xavier, né, que foi 104, o capítulo. Então, aqui está dizendo que quando a gente diz, né, Pai Nosso, a gente está dizendo que todo mundo é nossos irmãos, né? A gente está tomando como nossos irmãos. E tomando Deus como nosso Pai. Então, sempre quando a gente fazer a oração, a gente tem que ter essa consciência, não é verdade? Ter essa consciência de que Deus é o nosso Pai. Ele está lá olhando por cada um de nós. E que nós somos todos o quê? Irmãos, então, né? Na ótica, então, nós somos todos irmãos. E que a gente tem que trabalhar na construção, né, da evolução de todos, de um com o outro. Né? Então, hoje eu estou me propondo a estar aqui para levar a palavra para o irmão que está em casa, porque não pode vir até o centro espírita devido ao coronavírus. E amanhã, né, antes de ontem foi a irmã Cirlei, aí o próximo eu acho que vai ser o irmão Jair. E cada dia vai ser um de nós trazendo a palavra. Por quê? Porque nós temos que ter essa consciência, que nós temos que trabalhar não só para a nossa evolução, mas para a evolução de todos os nossos irmãos, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, por fim, que tenhamos, né, uma boa noite na presença de Jesus, né? E que todos fiquem em paz em casa, e que Jesus, né, possa estar junto de cada um de vocês, trazendo bastante harmonia na casa de vocês, e retirando né, de todos os lares, todos os maus espíritos, e trazendo só alegria. Então, que tenham uma boa noite e que assim seja. Agora o nosso irmão Miranda. Com licença. Queridos irmãos, muita paz a todos. Queremos agradecer a nossa irmã Rosenilda pelas sábias palavras, pela interpretação do ensinamento do nosso Mestre Jesus. E mais uma vez, estamos unidos pelo amor de Cristo. Nós estamos unidos pelo pensamento, pelos ensinamentos desse irmão, amigo de todas as horas. E nesse momento convido a todos os irmãos que estão nos assistindo para que fechem os seus olhos, elevando a Deus, a Jesus, os nossos pensamentos. Pedimos a Anália Franco, a Bezerra de Menezes, a Joana d'Arc, ao nosso querido irmão José, que possa nesse momento estar levando o consolo, o fortalecimento do corpo e do espírito a todos os lares do mundo, todos os lares do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Principalmente, mestre amigo, aqueles que passam por provações, aqueles que passam por um momento aonde eles se encontram em fraqueza, porque muitas das vezes esquecemos de orar e de vigiar, como foi dito no ensinamento. Nós rogamos, mestre amigo, por todas as famílias que passam pela provação da doença do corpo, por todas as famílias que passam pela provação
da doença da alma. Pedimos, mestre amigo, também por todos aqueles que não têm família encarnado, mas que sabemos que o nosso Pai nos uniu a todos como irmãos, como foi dito. Então nós pedimos, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor se faça presente em nossos corações, para que possamos ser aquela criança não ingênua, mas aquela criança boa e sábia de coração, porque só assim chegaremos a Deus. Agradecemos a todos os nossos irmãos e amigos espirituais. Que assim seja. Sábado teremos às 16 horas, virtualmente, claro, o estudo, né? Logo em seguida teremos a harmonização, né? E depois a palestra com o nosso irmão, com a nossa irmã Lourdes, é isso mesmo, com a nossa irmã Lourdes, né? Contamos com a presença virtual de todos, né? E pode sim tecer comentários, pode não, deve, nós estamos aguardando a isso, a participação de todos, porque esse momento é um momento difícil, mas como diz o nosso amigo Chico, tudo na vida passa. Que assim seja.